Sou o professor Dilson Catarino, aqui é Gramática da Língua Portuguesa. Pode confiar. O meu objetivo é você, aluno, sem dúvida alguma. Eu poderia ter falado, o meu foco é você, sem dúvida alguma. Mas você sabia que a palavra foco é como é que eu posso dizer? Um neologismo? Não que seja a palavra foco é usada só em sentido figurado. Quer ver? Olha, eu estou com o Wise aberto aqui no meu laptop. Olá, Léo Carvalho, sempre conosco aqui. Eliane Eloy, seja bem-vinda. Rilvane Pereira, tudo bem? Então é o seguinte, veja só. O dicionário Wise traz a palavra foco para medicina, ponto principal, óptica com P, física, teatro, sistema geográfico e figurativo, ponto para o qual converge alguma coisa, ponto central de onde provém alguma coisa, centro. Mas observe que o dicionário Wise traz a palavra foco no sentido que nós usamos costumeiramente em sentido figurado. Portanto, você pode usar no dia a dia, mas não pode usar numa redação de um concurso, por exemplo, porque você, em um concurso, não deve usar, não pode usar palavras em sentido figurado. Tem de usar o sentido exato. É a história da denotação e conotação. Denotação é o uso da palavra no seu sentido exato, conotação é o uso da palavra no sentido figurado. Portanto, se você é concurseiro, se você é concurseira, não escreva a palavra foco em sua redação. E o verbo focar, da mesma forma, tem como significado focalizar. Se você procurar no dicionário a palavra focar, eles vão encaminhar para o verbo focalizar, que significa pôr em foco. Portanto, também não se deve usar focar nem focalizar para a indicação de foco, como nós usamos, que é o centro, que é o ponto. Comecei com uma dica importantíssima. Léo Carvalho dando boa noite para nós aqui. Wellington Monteiro também, Eveline Jardim, Nazaré Nano de Abel Xavier, Esther Carvalho de Souza, Esther é o nome de minha esposa, sem H, chamada de Teté. Eunice Gomes, boa noite. André, boa noite. Todos dando boa noite. Nise, há quanto tempo, Nise? Boa noite, como vai, professor Dilson? Estou bem, você também. Seja bem-vinda. Regina Melo dando boa noite para nós também. Aí você pergunta, professor, não é uma boa noite? Sempre comentamos sobre isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Há 3 usos para essas expressões. Primeiramente, o que nós chamamos de locução interjetiva. Locução quando há 2 ou mais palavras. Interjetiva quando funcionam como uma interjeição. Interjeição. Como, por exemplo, oi, olá. São interjeições. Bom dia, boa tarde, boa noite são locuções interjetivas. Então, você escreve, tudo bem, Eliane, do Maranhão? Que maravilha, sou de Londrina, Paraná. Estamos longe, barbaridade. Aqui está tão quente quanto no seu Maranhão, 26 graus agora, 19 horas e alguns minutos. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Aquilo que quando você diz, você acorda de manhã, oi, bom dia. Quando você encontra as pessoas, boa tarde, boa noite. Essas palavras, então, quando você escreve um e-mail sem hífen, bom dia, preciso ter uma reunião com você, por favor, venha à minha sala. Essa é a interjeição, a locução interjetiva sem hífen. Veio de supetão, então? Tá certinho, isso, supetão com U. Bom, aí eu conto que alguém falou, que alguém usou a locução interjetiva bom dia, boa tarde, boa noite. Então eu digo, quando ele entrou na sala, ele deu um bom dia animado. Quando ele entrou na sala, ele deu um boa tarde animado. Quando ele entrou na sala, ele deu um boa noite animado. Agora as palavras com hífen, porque se transformaram em substantivo em virtude do artigo indefinido antes dele.
Então, aquilo que você diz às pessoas que escreve bom dia, boa tarde, boa noite, sem hífen. Quando você diz que alguém falou isso, ou que você falou isso, nossa, eu dei um bom dia tão animado, ninguém me respondeu, com hífen, e as palavras são masculinas. E aí quando eu digo, espero que você tenha uma boa tarde, aí eu não estou usando a locução interjetiva, nem dizendo que alguém usou. Estou apenas desejando que você tenha uma tarde agradável, aí é sem hífen e feminino. Regina dizendo, uma dúvida. Porque antigamente se dizia boas noites, bons dias, é verdade, antigamente havia isso, a pluralização. Não há uma explicação. Quer ver, vou até colocar aqui, ó, dia no dicionário, locução, peraí, deixa-me descer aqui agora, dia, nossa, quanta locução, quantas locuções. E simplesmente não aparece, não há nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, nem bons dias no dicionário Wise, como a explicação. Bom, a explicação, eu nunca vi explicação, mas antigamente se dizia bons dias, boas tardes, boas noites, talvez desejando não somente aquele período, mas que a pessoa tivesse todas as tardes, todos os dias, todas as noites. Não vi gramática alguma dando essa explicação, Regina. Aliás, não é uma explicação gramatical também, né? É uma questão de uso. Depende da região, depende do estado, depende da cidade. Mas você tem razão. Antigamente as pessoas usavam boas noites, bons dias. Horácio achou interessante, que bom. Várias pessoas entrando aqui. E as dúvidas? Que é das dúvidas de vocês? André Luiz dizendo, estrangeirismos também devem ser evitados em redação, não é? Sim, a não ser que seja um estrangeirismo necessário para o assunto. Mas devem-se evitar em textos oficiais, e redação é um texto oficial, porque é um texto que traz nota, que pode dar a vaga ao cidadão ou tirar a vaga do cidadão, então é um documento oficial, devem ser evitadas gírias, estrangeirismos, neologismos, palavras em sentido figurado, tudo dentro das normas gramaticais. Eu os evito a todo custo na minha linguagem cotidiana, olha que beleza, o André escrevendo cotidiano, muito raro hoje em dia, porém, tanto pode ser cotidiano quanto quotidiano, cota ou quota, quociente ou quociente, aquela questão na matemática, cotidiano, cota, quociente, é isso. 14, tanto com C quanto com QU. A Regina dizendo que em Minas, até hoje se diz em Minas, boas tardes. Bom, Minas Gerais é um lugar sui generis, né? A maneira de o povo falar, o uso é até bem peculiar mesmo. Como eu disse, depende da região, depende da cidade, não é uma questão gramatical, Regina. Tá? Ambrósio dando boa noite a nós também, só que ele usou a locução interjetiva, sem hífen. Wellington perguntando, redação é a mesma coisa de discursiva em concurso? Como assim? Redação. Tá. Quando o concurso você tem que escrever a resposta, né? Sim. Redação. Nós usamos a palavra redação para identificar aquele texto obrigatório que todo concurseiro, todo vestibulando tem de fazer. 20 a 30 linhas, falando sobre determinado assunto, expondo as suas opiniões, as informações que conhece, etc. e tal. Mas quando a pergunta do concurso, você tem de responder por escrito, é uma pergunta discursiva, a mesma coisa. Devem ser evitadas gírias, os estrangeirismos e os sentidos figurados, a não ser que haja necessidade de fato. Ruilino dando boa noite, Léo perguntando, mesmo usado como pronome é errado? Não, mesmo é um pronome. Mesmo, alguns dicionários, alguns livros trazem mesmo como um pronome demonstrativo de reforço. Já o AIS, por exemplo, está aqui, o AIS traz mesmo como um adjetivo, como pronome com função substantiva e valor demonstrativo, como eu acabei de dizer, e ainda como substantivo. Então, mesmo é um pronome. Eu acho que a sua pergunta quanto ao mesmo é o seguinte: alguns gramáticos, a maioria dos gramáticos, condenam o uso do mesmo como um substitutivo. Por exemplo, eu fui a uma festa
semana passada, só exemplo que com pandemia não há festa, né? Fui a uma festa na semana passada e encontrei na mesma alguns amigos. Então, alguns gramáticos dizem que isso é equívoco, que é inadequado. O Aurélio aceita este uso, wise, lá, que é, cadê? Pronome com função substantiva, foi sempre o mesmo, não, ele só admite o mesmo como função substantiva para substituir pessoa. Foi a mesma pessoa de sempre, foi o mesmo de sempre. Então esse é o uso que deve ser evitado. A palavra mesmo como substitutivo de um substantivo. Fui à festa e encontrei na mesma alguém. Não, encontrei nela alguém. Aquela frase que aparece nos elevadores, antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo se encontra no seu andar. Também é considerada inadequada, inclusive essa frase já caiu várias vezes em concurso. Mas é um pronome adjetivo de reforço. Eu mesmo, vocês mesmos, elas mesmas, ela mesma. E só pode substituir uma pessoa. Ele é o mesmo até hoje. Nise disse que leu não sabe onde, ontem, que há registro no Volpe do termo e-mail. Mas, espera aí, lá não está escrito que e-mail é forma aportuguesada de e-mail. Aliás, eu já falei sobre isso, já gravei um vídeo sobre isso, já escrevi sobre isso. Houve, meu Deus, o Volpe, que é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, estou com ele aqui, ó, inclusive, não estou com ele aberto, não. Aí eu não abri o Volpe, mas tudo bem, não precisa abrir o Volpe, não, tá? O que ocorre, Nise, é o seguinte, as pessoas pesquisam no Volpe, e o Volpe não traz significado da palavra. Aconteceu aqui em Londrina, na Universidade Estadual de Londrina, um grupo de professores e de alunos formandos que oferece um trabalho muito interessante, que é o chamado Disque Gramática. A pessoa liga lá, olha, como é que fala? Compra-se casas ou compram-se casas? Aí alguém explica a pessoa, olha, é assim, assim, assim. Tá? Aí houve uma data comemorativa desse grupo e alguém lá foi entrevistado pela Folha de Londrina. E aí a pessoa disse que estava registrado no Volpe a palavra e-mail, como sentido de e-mail. Porém, faltou pesquisa. E a pessoa que escreveu isso que você leu, você diz que leu não sabe onde, que há o registro do termo e-mail. Sim, há. Só que, como eu disse, o Volpe não traz significado. E aí, se você procurar em qualquer dicionário a palavra e-mail, você verá que o significado é ocasião, oportunidade. Não é o aportuguesamento de e-mail. É uma ocasião. Naquela ocasião, naquele e-mail, naquela oportunidade. Então, nada disso. A pessoa que escreveu isso equivocou-se. Viu no Volpe, achou que seria o aportuguesamento e não pesquisou nos dicionários. Qualquer dicionário traz esse significado. Então, Nise, anote aí. E-mail é oportunidade, ocasião. Ainda bem que eu tive o e-mail de explicar isso a vocês. Eu tive a ocasião, tive a oportunidade. Rui Lino dizendo quando usar grátis e gratuito. Bom, quando alguma coisa não for paga. Tá? Não, brincadeira, né? Grátis tem o mesmo sentido de gratuito e tem o mesmo sentido de graça. É muito comum em rádio aparecer uma frase assim, ó, ligue aqui que você ganhará de graça, que você ganhará gratuitamente. Isso é uma repetição desnecessária. Você ganhará, então obviamente já é de graça, já é gratuito. Você tanto pode usar grátis, quanto de graça, quanto gratuito. Eu realizo um trabalho grátis na internet, eu realizo um trabalho gratuito na internet, eu realizo um trabalho de graça na internet.
Se você me fez essa pergunta é porque você já deve ter ouvido alguém falar que grátis não deveria ser usado, que grátis é um termo latino. Realmente, grátis é um termo latino, porém não acentuado. Quando ele foi transplantado, quando o vocábulo foi transplantado para a língua portuguesa, recebeu o acento, aportuguesou-se e pode ser usado sem problema algum. Você que escolhe, de graça, gratuito, só não use gratuito. Inclusive você acentuou a palavra grátis ali adequadamente, não aceitou o gratuito adequadamente também. Se não é gratuito que se fala. Intuito, circuito, fortuito, gratuito. Há um ditongo decrescente, o U é mais forte que o I. Então, Rui, segundo os dicionários, você pode usar qualquer um sem problema algum. Só não vai escrever grátis sem acento e gratuito com acento. Léo diz que é exatamente essa questão. Qual questão? O Léo, o mesmo, tá? Exatamente, então é essa mesma questão. Os gramáticos dizem que não devemos usar a palavra mesmo como substitutivo, apenas como pronome de reforço. O Aurélio aceita esse uso? Não. O Aurélio sim, o Aurélio aceita. O Aurélio aceita o uso do mesmo, quer ver? Eu não sei se o Aurélio da internet apresenta, mas o meu, quer ver? Significado de mesmo. Adjetivo, substantivo que ocorre da mesma forma, mesma coisa. Advérbio, chegar ao mesmo a negar locução. Ele não, aqui na internet não há, parece que não há, vai ser sempre a mesma, como o Ais falou. Tá? No dicionário da internet, ele não dá o exemplo, mas no dicionário de papel eu me lembro de ter lido esse exemplo. Bom, mas também o dicionário antigo, pode ser que o dicionário novo já traga o acerto. Ambrósio perguntando, qual a diferença entre advérbios cá e aqui? O uso é o mesmo. Cá e aqui tem o mesmo sentido. Tanto que se você escrever no dicionário a palavra cá, como eu acabei de fazer aqui, virá o local em que se acha o locutor. Ela vindo para cá, corre para cá rapidamente. E se colocar a palavra aqui, da mesma forma, neste lugar, o lugar onde está o falante, este lugar. Então os dois têm o mesmo uso. Pode usar da mesma forma também, sem problema algum. Venha cá, venha aqui. Tá. O José Geraldo dizendo que não entendeu, o mesmo professor é invariável? Não. Como assim, invariável? Não, então o mesmo é o seguinte, o que ocorre é o seguinte, mesmo, conforme os dicionários dizem, adjetivo ou pronome demonstrativo de reforço. Quando isso acontecer, concorda com o elemento a que se refere. Tá? Eu mesmo, homem, você mesma, mulher, nós mesmos e elas mesmas. Há a concordância. Agora, o que o dicionário diz é que mesmo pode ter o uso substantivo quando substituir uma pessoa. Então, por exemplo, ele é o mesmo desde 1980. Ela é a mesma desde 1980. É isso. O que dizem os gramáticos é que não se deve usar o mesmo para substituir uma palavra. Como eu disse, fui à festa, encontrei na mesma. Essa palavra mesma não deve ser usado porque substitui a palavra festa. Deve-se usar outro pronome, como no caso nela. Tá? Não sei se é exatamente essa a sua dúvida. Eunice dizendo, as pessoas usam muito mesmo para substituir nomes. Sim, aí tudo bem. Não, tudo bem não. Depende. Dê um exemplo, por favor. Décio Barroso Schmidt. Vixe. Fala, japonês, quanto tempo, hein? Foi meu aluno em 1984 no Colégio Canadá. Até hoje tem esse amigo como referência, obrigado. Me formei e fiz minha pós graças a essa sumidade. Sempre que posso assisto suas lives. Obrigado, Schmidt.
Parabéns, meu querido amigo, abraço, muito obrigado pela gentileza e pela homenagem. Precisamos marcar qualquer dia aí uma conversinha, botar a conversa em dia. Tá travando de novo? Oxa! Sábado, esses dias também eu participei de um bate-papo com um amigo, estava travando também. Para mim aqui não tá. Bom, tem que continuar, né? Vamos continuar então, qualquer coisa. Ah, Léo, boa. Algumas pessoas usam de grátis, isso é errado. Isso é inadequado. Talvez pela semelhança com de graça. Então é grátis, gratuito, de graça, sem custo. De grátis, não. Arnaldo, meu outro ex-aluno, salve, salve. Como é que vai? Vânia perguntando de onde eu sou? Londrina, Paraná. Nasci aqui faz só 62 anos. Guto Peretti perguntando qual livro de gramática você recomenda para melhorar a escrita? Melhorar a escrita é, então, ortografia. Todos os livros trazem as mesmas regras de ortografia. Então, melhorar a escrita, bom, talvez a sua pergunta seja mais abrangente, porque melhorar a escrita também é concordância, né? Se você escrever houveram problemas, você cometeu um erro de concordância e faz parte da escrita. Então, o melhor livro são vários. Por quê? Porque, por exemplo, Segala e Bechara. Segala e Bechara são os queridinhos das bancas examinadoras dos concursos públicos e militares brasileiros. Inclusive, muito usados também em Portugal. Há algumas coisas que Bechara diz e Segala desdiz. Um fala uma coisa, outro fala outra. Um exemplo, Segala diz que não se deve usar em anexo. Bechara diz que pode usar em anexo. E aí, você que sabe. Se você quiser usar, você use, inclusive fala, eu uso porque Bechara diz que deve usar, que pode usar. Se você não quiser, você não use e diz, eu não uso porque o Segala diz que não deve usar. O problema agora está nos concursos. Você tem de analisar qual é a bibliografia base, com hífen, que o concurso estabelece. Se o concurso diz estude pelo Segala, então não escreva em anexo na sua redação, que você vai perder nota fatalmente. Agora, qual o livro de gramática? Não existe um livro perfeito, não existe um livro que traga tudo. Então, o ideal é que você comece por um livro, troque, estude outro, pegue mais um. Eu tenho 13 livros de gramática aqui em casa. 13. Tenho 6 dicionários. E tenho muitos outros livros com dicas de gramática e tal. Por quê? Porque, evidentemente, eu, sendo professor de português, tenho de ter uma base garantida para eu poder explicar aqui para vocês. Inclusive, se eu pegar um livro só, eu vou virar o professor de um livro só e muitas coisas que os outros discutem eu não saberei discutir. Se você me fizer a pergunta, não saberei responder. Então, Guto, o que eu recomendo é isso. Comece, vai fazer algum concurso? Você é concurseiro? Você é vestibulando? Se você é concurseiro, veja qual é a bibliografia base. Não é? Comece por Segala, que é mais simples. Vá para Hernani Terra, Rocha Lima, Celso Cunha e Lindley Sintra, Bechara, Sacconi, o famoso da televisão e da rádio CBN, esqueci, o Pasquale. Pronto, já falei 7 aqui. E há mais. Então, é esse o lance. É você estudar, pesquisar sempre, nunca parar. Tudo bem, Suzy? Boa noite. Já falou com as suas professoras? Suzy me mandou uma mensagem hoje dizendo que algumas professoras escrevem bem-vindo sem hífen. E me perguntou se estava certo isso. Bem-vindo escreve-se com hífen, a não ser que seja o nome de uma pessoa e é tudo junto, uma palavra só. Bem-vindo, tudo junto, mas seja bem-vindo com hífen obrigatoriamente. Não é, Suzy? Léo Carvalhos perguntando se a forma aportuguesada layout já existe, segundo o dicionário Wise, sim, layout. O dicionário Wise
diz que você pode escrever layout com Y, como você escreveu aí, ou layout, tá lá, ó, layout, publicidade, esboço de anúncio que é submetido à aprovação do cliente com indicação, blá, 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 só que ele coloca um B. O que significa B? Brasileirismo. Então, se é brasileirismo, deve ser evitado em um texto oficial. E como eu já disse, redação é um texto oficial, portanto, se for escrever essa palavra numa redação, opte por layout com Y e não a forma aportuguesada layout. Tá? Então, a sua pergunta, existe? Sim, existe. O AIS recomenda. Tá? Uso ou não uso? Aí no dia a dia você decide. Se você é um publicitário, se você trabalha com publicidade, você pode passar a escrever isso nos seus documentos lá, mandando isso para os seus clientes. Dê uma olhadinha aí no layout. Todo mundo vai achar esquisito. Vai falar, ué, que é isso? Nunca vi isso. Mas em um documento oficial, não use. Vânia da Silva, Londrina. Você é de Londrina também, Vânia? Que beleza. Romário, boa noite, jovem professor. Cheguei jovem. Bom, jovem. Sou jovem de espírito. Fátima Helena dando uma boa noite para nós também. Clóvis, boa noite, professor. Boa noite. Está correto o uso do termo minha estada ou minha estadia em algum local? Então, o que ocorre é o seguinte. Lá nos idos de 1980, quando eu comecei a dar aula, 1990, durante uns 20 anos da minha carreira, eu tive de explicar aos alunos que estada era permanência de pessoa e estadia era permanência de veículo. Oficialmente, estadia era permanência de um navio no porto. E aí, por extensão, permanência de um veículo em algum lugar. E eu até dava um exemplo, dizia assim, fui até Curitiba, deixei o meu carro no estacionamento, peguei o trem, fui até Paranaguá, fiquei em um hotel em Paranaguá. Paguei a minha estada em Paranaguá, voltei para Curitiba e paguei a estadia de meu automóvel. Perfeito? Perfeito. Porém, lá por 1990 e tururu, os dicionários resolveram colocar estada e estadia como sinônimos. Está aqui o AIS, olha lá, ó. Estadia, permanência, estada, por tempo limitado. E aí, estada, ato de estar, de permanecer em algum lugar. Então, os dicionários modernos que eu digo é de 1995, o século XXI, né? As duas palavras passaram a ser sinônimas, tá? Eu continuo usando estada para pessoa e estadia para veículos. Mas aí, como os dicionários registram ambas, tranquilo, use ambas. Fátima Helena, por gentileza, volto na rota do ônibus ou volto em rota do ônibus? Como a palavra rota está especificada do ônibus, há uma locução modificando a palavra rota, o artigo é necessário. Volto na rota do ônibus, e aí está faltando alguma coisa, né? Porque você não vai falar só isso. Aí eu volto na rota do ônibus. Faltando um contexto para deixar a frase mais clara, até podemos dizer. Mas como rota é um substantivo e está especificada por do ônibus, é determinado pelo artigo. Quando uma palavra é usada em sentido indeterminado, em sentido genérico, não se usa o artigo. Por exemplo, eu faço a pergunta a você. Você vem por qual rota de ônibus? Observe que eu nem coloquei coloquei de. Você vem por qual rota de ônibus? Aí você fala, olha, a rota de ônibus que eu uso é a que faz o bairro X. Quando eu fiz a pergunta, eu quis saber de maneira genérica. Quando você deu a resposta, você usou de maneira específica. Então é isso que você tem de analisar. Se o uso é genérico, sem um artigo. Se o uso é específico, com um artigo. Como você escreveu, eu volto, então é específico. Tá? Porque, obviamente, você vai indicar qual é a rota que você usa. Ó, viu que eu usei o artigo agora? Qual é a rota
de ônibus que você usa. Inclusive o de ônibus. Só vai usar do ônibus se também estiver especificado. Por exemplo, eu volto pela rota do ônibus das 8. Tudo específico, tudo especificado. Então, tudo com artigo. Perfeito? É isso que você tem de analisar então. Eunice pedindo, fale sobre esta construção em relação à crase. Beleza, isso aí realmente traz uma dúvida terrível. E eu sei que você trabalha em escola, Eunice. Não sei se você é diretora, proprietária, secretária, coordenadora, alguma coisa de escola você é. E pelo que eu já vi, você trabalha com os professores, né? Então, deve ser coordenação, então. Então, aí a Fátima, ficou claro, né? Que você depois que perguntou, volta de rota de ônibus. Aí depende da especificação ou da generalização. Então é o seguinte, Eunice, se você usar de só preposição antes do primeiro elemento, o número 7, você só vai usar a diante do segundo número 16, sem o acento indicativo de crase. De 7 a 16 horas. Estamos aqui para atender os alunos de 7 a 16 horas. Inclusive, Bechara e Segala dizem que na indicação de tempo, a preposição pode faltar ou não. Então, por exemplo, você pode dizer assim, domingo eu durmo até tarde. Domingo sem preposição alguma. Aos domingos eu durmo até tarde. Agora já coloquei a preposição a mais o artigo. No domingo eu durmo até tarde. Coloquei a preposição em mais o artigo. Então, tanto posso usar em, a ou nada. O mesmo ocorre na indicação de horas. Chegarei meio-dia. Não usei artigo. Chegarei ao meio-dia. Usei preposição com artigo. Nessa questão do de aí, quando houver essa... perdi a palavra agora. Quando houver essa correlação entre números, não só indicação de horas, tá? E não só números, substantivos também. Mas, tá? Quando houver essa correlação, você vai pensar o seguinte, então. Se o primeiro elemento vier só com a preposição de, o segundo elemento vem só com a preposição a. De ontem a hoje, sem crase. De sábado a domingo, sem crase também. Se no primeiro elemento vier o artigo das 7 horas, no segundo haverá a preposição mais artigo. Das 7 horas, as, e aí acento indicativo de crase. Das 11 ao meio-dia. Do meio-dia a 1 hora com crase. E finalmente, se você não usar a preposição no primeiro elemento, isso ocorre muito em panfletos, ocorre muito quando as escolas convidam os pais para uma palestra. Então pode só horário 7 a 16. A sozinho, sem crase, sem nada. Então, matando a questão, repetindo. Se usar de, usa a no outro sem crase. Se usar das ou do, da 1 hora, do meio-dia, das 2 horas, o segundo vem com preposição mais artigo. Do meio-dia a 1 hora com crase, das 2 às 3 com crase, das 11 ao meio-dia, aí evidentemente sem crase. E se vierem apenas os números, um azinho no meio sozinho. Perfeito? Tá, José Geraldo, professor, verbo haver é sempre impessoal? Não. Verbo haver é impessoal. Tá cortando ainda, Nise? Ou tá bom agora o áudio? José Geraldo, o verbo haver só será impessoal quando significar existir, acontecer, ocorrer, suceder ou quando indicar tempo decorrido. Então, você vai dizer... Havia muitas pessoas lá, porque existiam muitas pessoas lá. Tá? E o verbo haver é impessoal, não tem sujeito. Aquilo que parece ser sujeito é o objeto direto, por isso que ele não concorda com o elemento. Ainda há festas nesse país da pandemia, nesse mundo da pandemia.
há festas, ocorrem festas. E há 3 dias não o vejo. Verbo haver indicando o tempo decorrido, também impessoal. Então ele é impessoal nesses sentidos. E aí, se você procurar no dicionário, estou aqui. O verbo haver aberto tem 25 sentidos. 24 sentidos como verbo e 1 sentido como substantivo, que até pode ter plural, os haveres. Tá? Então, 24 sentidos: existir, acontecer, suceder, ocorrer e tempo decorrido, os únicos impessoais. Todos os outros são pessoais, como por exemplo, no sentido de ser bem-sucedido, ou ser mal-sucedido. Eu digo assim: eles se houveram mal na prova, ou seja, eles não foram bem-sucedidos na prova. Aí o verbo não é impessoal, tem de concordar com o sujeito. Inclusive, há uma expressão muito usada no Brasil, principalmente entre os jovens, que quando o cidadão escreve de maneira inadequada. Você vai saber comigo, hein? Você vai se ver comigo. Como é que o cidadão escreve? Você vai se ver comigo. Não. É o verbo haver. Você vai se haver comigo. Quer dizer, nós teremos uma negociação. Negociação que pode ser amistosa ou não. Tá? Cair na porrada. Você vai saber comigo na saída. Molecada fala muito isso. Então você vai se haver, verbo pronominal. Eles se houveram com a direção. Quer dizer, eles foram lá acertar com a direção o que fizeram de errado. E o outro verbo que pode ser utilizado é o verbo havir-se, sem H, que tem o mesmo sentido. Você vai se havir comigo, eles se havieram comigo. O verbo tem a mesma conjugação do verbo vir. Perfeito? Mas a sua pergunta é: não, há 24 casos de pessoalidade e apenas esses casos que estudamos de impessoalidade. Suzy riu, não me lembro por quê, agradeceu. Patrícia, boa noite, chegou mais tarde hoje. Fátima Helena, falo referente a uma empresa que disponibiliza ônibus para condução de funcionários. Então, a resposta continua sendo a mesma. Se a empresa diz, vamos supor assim, eu sou responsável pela empresa, então eu chego até a diretoria e falo: olha, precisamos conversar sobre algumas rotas de ônibus que disponibilizamos a vocês. Eu usei o algumas, pronome indefinido. Aí o cidadão da empresa fala assim: mas qual a rota de ônibus que lhe traz preocupação? Aí agora ele especifica, porque ele quer saber exatamente qual é aquela rota de ônibus, continua sendo sem o artigo, porque está generalizado. Então esse é o raciocínio que você tem de ter, Fátima. Se a palavra rota é genérica, não coloque artigo. Se a palavra ônibus é genérica, não coloque artigo. Se os dois forem específicos, os dois com artigo. É isso que você tem de pensar, como aquilo que eu falei. A rota de ônibus que me preocupa é a rota do ônibus das 8. A rota de ônibus que me preocupa, agora a rota específica de ônibus ainda eu não especifiquei, é a rota do ônibus das 8, agora eu especifiquei. Pronto, é isso, simplesmente isso. Isso, Fátima, ocorre com qualquer substantivo. Qualquer que seja o substantivo que você use genericamente, sem artigo. Por exemplo, eu gosto muito de ir a festas. Só usei a preposição a. Você gosta de festas? Eu usei a palavra festas em sentido genérico, por isso eu não uso o artigo. Aí você fala: eu gosto de festas. Principalmente das festas juninas. Primeiro você usou genericamente e o segundo você usou especificamente, por isso o artigo. Qualquer substantivo funciona dessa maneira. Nilceia, dando uma boa noite para nós. Nilceia, você sabia que o acento do seu nome não existe mais? Sim, nomes próprios também.
o formulário ortográfico da língua portuguesa traz claramente que nomes próprios de pessoas, de empresas, de cidades, de países, não interessa. Tudo que é escrito na língua portuguesa tem de obedecer às, com crase, regras vigentes da ortografia. E a regra vigente, depois da reforma ortográfica, diz que os ditongos ei e oi, quando não estiverem na última sílaba, perdem o acento. Então, o seu nome, Nilceia, perdeu o acento. Quando você escrever o seu nome, tire agora o acento. Eu sei que você não vai tirar, porque você está acostumada, você gosta do seu nome, do jeito que ele é. Mas a regra ortográfica é assim. Inclusive, eu costumo dizer sobre uma empresa aqui em Londrina, a empresa diz assim, o nome da empresa é Leia Encadernações. Leia Encadernações com acento agudo. O que a reforma diz? Tire esse acento. Ei e oi só tem acento na última sílaba. Herói, pastéis, chapéus. Os chapéus eu nem precisaria ter falado, porque o el não vai acontecer na sílaba, na penúltima sílaba. E aí então, a pobre coitada da Leia vai ter de tirar o acento. E aí, o que todo mundo vai ler? Leia Encadernações. Ela não pode tirar o acento, não. O acento tem que continuar lá para que as pessoas possam ler de maneira adequada. Eita. Nise perguntando, o adequado é televisão preto e branco ou em cores? Peço que me explique essa concordância. Bom, os televisores, qual a cor dos televisores? Não é preto e branco. Então, eu diria televisores pretos e brancos, televisão preta e branca, quer dizer, uma televisão desenhadinha tipo zebra, né? Não. Antigamente, quando eu tinha 10 anos, os televisores ainda eram em preto e branco. Os televisores ainda não eram em cores, tá? Popularmente, naquela época, inclusive o Sacconi fala sobre isso. O Sacconi fala sobre a televisão a cores. Eu tenho o livro dele aqui, não vou pegar agora para não perder tempo, mas vamos ver. Tá? Aqui, ó, pera. O Wise, ele fala... Quer ver? Olha lá. A cores, e o que é que o Wise diz, e o que é que o Sacconi diz também. Não sei se você deve ter aquele livro antigo do Sacconi, não erre mais, tá? Eles dizem que não se deve usar o termo a cores, que o certo é em cores. Então eu tenho um televisor em preto e branco ainda, não funciona mais. Obviamente, todos têm em casa um televisor em cores. Deve-se evitar o uso de a cores. É o que o Wise diz aqui, ó, a cores, e aí ele escreve, forma a evitar por em cores. Essa que é a concordância então, Nisi. Léo Carvalho perguntando, explodir é verbo defectivo? Sim. Abolir, banir, carpir, colorir, demolir, extorquir, extinguir e explodir. Eles não têm forma com o após o radical, nem com a. Então, não existe, eu explodo. Existe, não, porque eu acabei de usar. É inadequado usar explodo. É inadequado usar exploda. Carpir, abolir, banir, carpir, colorir, demolir, explodir, extorquir. E antigamente, inclusive, o verbo delinquir também fazia parte desse grupo. A reforma ortográfica colocou o verbo delinquir junto dos verbos terminados em guar e em quar. Eles passaram a ter duas conjugações. Aguar, enxaguar, desaguar, averiguar, apaziguar, obliquar, que significa colocar um obstáculo, e delinquir passaram a poder ter duas frases, duas formas. Eu aguo o jardim ou eu aguo o jardim. Aguo, com acento no A, aguo, sem acento algum. Eu averiguo,
com acento no ri, ou eu averiguo? Espero que você averigue, com acento no i, ou espero que você averigue? O verbo delinquir, da mesma forma. Eu delinquo, acento no li. Espero que você não se delinque, acento no li, ou eu delinquo, espero que você não se delinque. Como é um verbo que sofreu mudança na reforma ortográfica, pode haver gramática ainda, pode haver dicionário ainda que o chame de defectivo. Tá? Mas o caso da sua pergunta explodir, sim, não se deve usar o explodo, nem a exploda, nem expludo, nossa, esqueci o nome do humorista, Jô Soares e... Nossa, fugiu-me o nome de um dos maiores humoristas... Não, deixa pra lá, tudo bem. Da escolinha do professor Raimundo, expludo, não era na escolinha do professor Raimundo, era uma outra personagem dele. Tudo bem, tá? Cuidado também, colorir, porque colorir é defectivo. Não se fala eu coloro, nem espero que você colora, não se fala. Porém, existe o verbo colorar, que tem o mesmo sentido de colorir, e o verbo colorar não é defectivo. Então, colorar, eu posso dizer, eu coloro. Colorir, eu não posso dizer, eu coloro. Beleza. Colorar é, eu coloro, tu coloras, ele colora. Que eu colore, que você colore. Perfeito? Andressa Bertoletti perguntando o que são palavras e locuções denotativas. Bom, uma palavra denotativa é uma palavra que se parece com um advérbio, mas não é. Felizmente, por exemplo. Felizmente parece ser um advérbio, porque tem até lá o sufixo mente. O sufixo mente é o único sufixo formador de advérbio, mas felizmente não é um advérbio, é uma palavra denotativa. Como identificá-la? Só conhecendo. Só pegando um livro, indo à parte das palavras denotativas, como, não sei se vai... eu vou fazer isso sim. Quer ver? Estou abrindo o Bechara aqui na forma de advérbio. Quer ver? Na página, vamos ver, pronomes, advérbio, plano, advérbio, intensificação, cadê? Ele não apresenta. Eu vou ter que pesquisar aqui, vai demorar barbaridade, então não vou pesquisar, tá? Mas é o seguinte, você tem de pesquisar, tem de pegar o livro e ir atrás das palavras denotativas, como eu disse, felizmente e infelizmente. A palavra eis é uma palavra denotativa de inclusão. Eis a verdade. Inclusive é uma palavra denotativa muito especial, porque quando se coloca o pronome o, a, os, as à frente, o S desaparece e o pronome se transforma em lu, lá, los, las. Eilo, aqui. Então é só pesquisando mesmo, Andressa. Não há como eu colocar aqui para vocês todas as palavras denotativas, que são dezenas. Tá? Pegue uma gramática e tem que estudar mesmo. Mas o que são? São palavras que se parecem com advérbio, mas não são advérbio porque não indicam uma circunstância. Quais são as circunstâncias indicadas pelo advérbio? Que tipo de advérbio existe? Adição, negação, dúvida, intensidade, modo, lugar, tempo e finalidade. Tá? Felizmente não indica nada disso, então é uma palavra denotativa de afetividade. Tá. Graro Alanise, diga-me por favor o porquê de não ser adequado escrever pintei os meus cabelos, perdi a minha paciência. Porque as gramáticas dizem que diante de partes do próprio corpo ou do espírito, da alma, não se usa pronome possessivo. Eu pintei os cabelos. Já está claro que são os meus cabelos. Eu perdi a paciência com ela. Está claro que é a minha paciência. Não há como eu perder a paciência de outra pessoa. Agora, se eu pintar os cabelos de outra pessoa, aí sim, pintei os cabelos dela, ficou horrível. Pintarei os seus cabelos agora, Nise. Melhor não, né? Então é isso. Partes do próprio corpo
espírito, alma, coração, mente, não se usa pronome possessivo, tá? Beleza? Fernando Nogueira, Décio Barroso Schmidt, arruma o sumo da... não, eu li sumidade. Não, tudo bem, né? Foi um erro de datilografia, como dizíamos antigamente, um erro de digitação. Mas eu li sumidade, não sei se vocês perceberam, né? Mas obrigado, Fernando. André, essa questão de correlação tem a ver, de certa forma, com o tal paralelismo? Sim, é um paralelismo. Quer dizer, se o primeiro não tem artigo, o segundo também não terá. Há o paralelismo aí, os dois têm de ser iguais. Alex Pujol, tudo bem? Eu sei que você é do Rio Grande do Sul, toda quarta-feira você está aqui conosco e sempre trazendo uma pergunta interessante. Ah lá, sempre tomando chimarrão também e sempre com a patroa, muito bem. Está frio aí? Semana passada eu lembro que estava frio, né? Hoje aqui está quente, barbaridade, 26 graus. A Nise dizendo que aí lá travou 3 vezes, aqui não travou nenhuma. Mas aí a internet é assim mesmo. O Décio está aqui assistindo de novo. Décio, você viu, né? Você viu, né? Fernando te corrigiu. Sumidade. Aliás, Fernando, ele trocou o I por U, certamente numa digitação, porque o U e o I ficam lado a lado no teclado. Pior eu. Antigamente, há uns 40 anos, eu achava que era assumidade, do verbo assumir. A minha professora de redação, que aliás foi professora de redação no Décio também, a Estela Miriam Baggio Giacoia, professora de literatura e de redação, excelente pessoa, uma alegria de pessoa. Ela que me corrigiu, porque eu escrevi na minha redação, quando eu fazia terceiro colegial com ela, assumidade. O que é isso, Deus? Que assumidade o quê? Sumidade. Vivendo e aprendendo, né? Nise dizendo, conversando com a Patrícia, oi minha amiga, não estou muito bem. Ih, Nise, não está bem de saúde? Credo. Deus te proteja. Mas me afastei por causa... Eu sei que você, inclusive semana passada eu falei isso aqui para a turma, que você estava fazendo faculdade, tá? Voltarei, espero que volte para o grupo. O importante é você estar bem ou não estar bem. O importante é que você melhore. Sem problema, Nise. José Geraldo agradeceu. Bom, a Patrícia e a Nise agora estão conversando, gente. Vamos deixar as duas conversando. Daí vamos... lá, já havia falado isso. Meu nome também... O Décio, não. O seu nome tem, Décio. Décio com acento pelo seguinte. Aliás, o seu nome... traz uma explicação que apresenta uma certa dúvida. Aliás, é a pergunta que eu mais recebo na minha vida. Professor, secretária é paroxítona ou proparoxítona? Tá, o vocabulário ortográfico, o formulário ortográfico da língua portuguesa, que é o documento oficial sobre ortografia, com a reforma ortográfica deixou meio confuso. Há dois lugares, há duas explicações. Há uma explicação que diz o seguinte: as palavras terminadas em ea, eo, ya, ye, io, caso do seu nome, oa, ua, ue, uo, com a sílaba anterior acentuada, há um trecho do acordo que diz, é terminado em ditongo. Então, o seu nome, Décio, tem que ter acento. Em outra parte do acordo diz que é proparoxítona aparente, ou seja, Décio. Duas regras de acentuação. Inclusive, isso tem caído nos concursos bastante. Quem assiste às minhas aulas aos sábados tem visto muito isso, né, nos concursos por aí afora. Toda palavra terminada em ea, como espontânea, eu, espontâneo, ia, Flávia, ye, carie, io, Décio, nódoa, tábua, ue, tênue, o, vácuo, podem ter duas separações silábicas. Os dois fonemas vocálicos que terminam a palavra podem estar na mesma sílaba, e aí seria uma paroxítona terminada em ditongo crescente, ou em sílabas diferentes, aí seria um hiato proparoxítona.
Tá, então o seu nome continua com acento. José Antônio dando um boa noite para nós, boa noite. Na oração, ele enfrentou o cão feroz, temos predicado verbo nominal. Ele enfrentou... Bom, aí o que ocorre é o seguinte, pode haver uma ambiguidade nessa frase. O cão, é o cão que é feroz ou é ele? Ele enfrentou o cão feroz. Esse feroz traz uma ambiguidade. Ele, feroz, enfrentou o cão. Se for isso, feroz é predicativo do sujeito, e aí o predicado é verbo nominal. Se é o cão que é feroz, ele enfrentou quem? O cão feroz. Aí o feroz não é predicativo do objeto, é adjunta de nominal porque está dentro do objeto direto. Aí o predicado seria verbal. E mais ainda, se feroz for um adjetivo transformado em advérbio, ele enfrentou o cão ferozmente. O modo como ele enfrentou o cão é predicado verbal de novo. Então, predicado verbal é aquele que não tem verbo de ligação, ser, estar, parecer, ficar, permanecer, continuar, e tem predicativo do sujeito. Predicado verbal, predicado verbal, aquele que não tem verbo de ligação e não tem predicativo do sujeito nem do objeto. Verbo nominal, não tem verbo de ligação, mas tem predicativo do sujeito ou do objeto. Então, nesse caso, há uma ambiguidade, depende do contexto para ser um predicado verbal ou um predicado verbo nominal. Patrícia dizendo aguo, sobrou um o aí, aguo sem acento, e se fosse aguo, teria acento no A. Eu não me lembrei como escrevi, então já expliquei tudo bonitinho aí. Tarará, tarará, vamos ver mais alguma pergunta. Patrícia acabou de colocar aqui o link do nosso grupo do Telegram. Já estamos lá com mais de 900 participantes no grupo Telegram, um grupo bastante interessante. Convido-os. A Patrícia dizendo que está quente lá em Venceslau, como é que é mesmo? Assis Chateaubriand. Nise, melhor não os pintar mesmo, professor. Vou assumir meus fios brancos. Isso, tá certa. Stella foi professora da Vânia também. Ô, Vânia, então você foi meu aluno também. Você foi minha aluna ou estudou na minha época? Pelo essa carinha aqui, você é novinha, você foi minha aluna, então. É porque Stella e eu trabalhamos muitos anos lá no Colégio Canadá e no Max também. André dizendo, os cabelos brancos, assumi-los ei também. Isso. Na verdade, já os assumo porque os tenho há um tempo e cada vez mais. E não vai parar. José Antônio concorda, questão dúbia, sim, a ambiguidade, tá? Do predicativo lá. As mulheres, segundo Nise, resistem um pouco mais, sim. É que há essa ditadura, né, da mulher pintar os cabelos sempre, a mulher andar mais bem vestida, o homem vai pro shopping de sandálias havaiana, bermuda e camiseta cavada, né? Do mesmo jeito que ele vai jogar pimbolinho, vai jogar bilhar com os amigos, ele vai pro shopping com a mulher para ir ao cinema. Ai, Marechal Cândido Rondon. Tudo bem, gente, 20h12, faltam 2 minutos para terminarmos a aula. Vocês novamente trouxeram muitas perguntas hoje, nem tive tempo de colocar as minhas observações, as minhas enquetes do Telegram. Quem não faz parte do grupo Telegram, convido-o. Vá ao nosso grupo. Há 2 grupos lá. O grupo que é de bate-papo e de perguntas, de enquetes, de explicações gramaticais, com mais de 900 pessoas, mas não se preocupe, só umas 30, 40 participam. Tá? E travou de novo nisso. Ixi, agora também não lembro mais o que eu falei. Falei dos cabelos, né? Porque as mulheres têm essa ditadura de pintar os cabelos, de andarem mais bem vestidas, e os homens andam de chinelo de dedo, chinela havaiana mesmo, então não estão nem aí. Tá? Léo, obrigado pelo obrigado. Então, quem gosta de participar, de bater papo, grupo, vá, entre no Telegram e procure. Gramática Dilson Catarino, grupo. E quem gosta só de receber as informações, entre no canal também Gramática Dilson Catarino. Obrigado, Zé Antônio. E aqui terminamos mais uma quarta-feira. Até sábado às 16h30 no YouTube.